Seja bem-vindo ao canal Estimulando a Matemática. Hoje a gente vai bater um papo profundo, mas bem dinâmico, sobre um tema que está na nossa vida todo santo dia, literalmente. Nós vamos focar em algo invisível, porém poderoso: a matemática por trás do dinheiro. Sabe, é muito comum a gente olhar para o dinheiro e ver só um pedaço de papel, umas moedas metálicas balançando no bolso, ou, mais recentemente, só aqueles numerozinhos mudando na tela do aplicativo do celular, né? Mas a real é que existe uma engrenagem matemática incansável girando nos bastidores de tudo isso. Desde aquele empréstimo super trivial para comprar uma coisinha do dia a dia, até a complexidade absurda da criptografia das moedas digitais modernas, é a matemática quem dita as regras do jogo. Ela não é só uma ferramenta chata de contabilidade ou uma planilha de Excel. Ela é a própria linguagem que define o que é valor, o que é risco, como o tempo age sobre os nossos bens e até mesmo como a gente estabelece confiança dentro da nossa sociedade. Bora desvendar como esses conceitos que parecem super abstratos moldam de verdade a nossa economia e constroem tudo que a gente chama de valor? Para começar, vamos fazer um exercício mental rapidinho. Uma daquelas perguntas clássicas, mas que carrega todo o peso do pensamento econômico moderno nas costas. Imagina a seguinte situação. Pensa bem, o que é melhor, receber R$ 1.000 hoje na sua mão, neste exato momento, ou os mesmos R$ 1.000 daqui a exatamente um ano? Bom, a resposta instintiva, aquela que vem lá do estômago, para a grande maioria das pessoas, é pegar a grana hoje, com certeza. E olha só que interessante, essa intuição está cobertíssima de razão pela lógica quantitativa. Esse questionamento simples prova por que aquele velho ditado popular de que mais vale um pássaro na mão do que dois voando não é só um conselho de avó. É uma verdade matemática rigorosa e irrefutável. O dinheiro não fica flutuando num vácuo estático. Ele está intimamente e para sempre amarrado à passagem do tempo. Mas por que isso acontece exatamente? É que o tempo age como uma força invisível sobre o dinheiro. E a gente tem três motivos bem específicos e lógicos para isso acontecer. Primeiro, claro, existe o potencial de render juros. O dinheiro que está na mão hoje pode ser imediatamente investido. Então, ao longo dos próximos 12 meses, ele vai se multiplicar, ele vai trabalhar. Segundo, tem a perda do poder de compra, a famosa inflação. A quantidade de coisas que dá para comprar no supermercado com R$ 1.000 hoje, quase certamente não vai ser a mesma quantidade daqui a um ano, porque a tendência dos preços é subir. O dinheiro derrete, por assim dizer. E terceiro, e não menos importante, a gente sempre tem a variável do risco. O risco de um calote, de uma reviravolta maluca no mercado, ou o simples fato de que o futuro é sempre uma grande interrogação. Portanto, matematicamente falando, uma quantia de R$ 1.000 hoje tem um valor fundamentalmente diferente dessa mesma quantia no futuro. Não são a mesma coisa, são duas grandezas completamente distintas. E entender isso leva a gente direto para a regra de ouro, a regra mais inquebrável e absoluta da matemática financeira. Já que o valor do capital se desloca e se transforma conforme o relógio bate, existe esse princípio. A gente nunca, mas nunca mesmo, sob nenhuma hipótese, deve somar, subtrair ou comparar valores em dinheiro que acontecem em datas diferentes, sem antes ajustar todo mundo para o mesmo instante no tempo. Fazer uma conta misturando dinheiro de hoje com dinheiro de 2030 seria o equivalente a tentar somar maçãs com laranjas ou bicicletas com bananas. O resultado não faz o menor sentido lógico. Para resolver isso, a matemática financeira entra com os mecanismos exatos para a gente viajar no tempo com o dinheiro. A gente traz um valor lá do futuro para o presente ou empurra um valor atual para o futuro. Só assim, a gente garante que estamos comparando coisas matematicamente iguais. E já que a gente estabeleceu essa regra de ouro sobre como o dinheiro viaja no tempo, vamos entrar agora numa parte fascinante. Vamos entender o verdadeiro motor de tudo isso, a mágica dos juros. Basicamente, existem duas formas do dinheiro crescer ao longo do tempo: através dos juros simples e dos famosos juros compostos. No sistema de juros simples, o negócio cresce de um jeito linear, bem previsível. A taxa de juros incide de maneira fixa, exclusivamente em cima do valor que você colocou lá no começo. Se você botar num gráfico, é literalmente uma linha reta subindo devagarinho. Por outro lado, nós temos o grande protagonista, a força motriz das finanças, os juros compostos. Aqui a brincadeira fica exponencial. O cálculo dos juros é feito não só no valor original, mas também em cima de todos os juros que já foram acumulados no passado. É o famoso conceito de juros sobre juros. E isso cria um efeito bola de neve absolutamente fenomenal. Se a gente deixar o tempo passar, a diferença entre usar um método simples ou o composto cria um abismo gigantesco na quantidade de riqueza gerada. É surreal a diferença. E quando a gente olha mais de perto para a fórmula matemática dos juros compostos, a mágica fica visível. O montante final é igual ao capital inicial, multiplicado por 1 mais a taxa de juros e tudo isso elevado ao tempo.
O nosso foco absoluto aqui tem que ser nessa letrinha T, o tempo. Olha quando ela está posicionada ali. Ela não está simplesmente do lado, multiplicando o valor. Ela está lá no alto como um expoente. Essa posição exponencial na estrutura da equação é exatamente o que faz o dinheiro multiplicar de um jeito tão dramático e explosivo em períodos longos. É a prova algébrica de que, na matemática por trás do dinheiro, o tempo não está ali só de carona. Ele é o fator dominante. Quanto maior for o tempo que o dinheiro ficar exposto a essa fórmula, mais íngreme, mais vertical se torna a curva de crescimento. Mas aí vem aquela dúvida natural. Se o crescimento exponencial acelerado pelo tempo é tão brutal, tão poderoso, será que não existe um limite? Isso leva a gente para uma das questões mais legais da história da matemática: o limite do crescimento. Para responder isso, a gente precisa viajar lá para o século XVII. Tinha um matemático super renomado chamado Jacob Bernoulli, e ele estava encucado com um problema conceitual incrível. Ele criou um cenário puramente teórico na cabeça dele. Imagina que você quer maximizar uma taxa de juros de absurdo 100% ao ano, aplicada sobre um simples, único dólar. A grande sacada do Bernoulli foi questionar a frequência que a gente cobra esses juros. E se a gente não cobrar os juros só uma vez no final do ano, mas for dividindo esses cálculos em intervalos cada vez menores ao longo daquele mesmo ano? Assim o efeito bola de neve começa mais cedo, né? A grande pergunta que tirava o sono dele era: se eu picotar esses intervalos de tempo infinitamente, o meu dinheiro vai resultar numa quantia infinita? O capital ia explodir sem limites? Vamos fazer essa conta juntos, passo a passo, para ver a mágica acontecendo. Se a gente pegar esse $1 e aplicar 100% de juros uma vezinha só no ano, ele vira $2. Beleza, simples. Agora, e se a gente dividir isso e calcular os juros mensalmente, fazendo juros sobre juros todo mês? A matemática nos mostra que o valor já sobe para $2,61. Então vamos acelerar mais. E se a gente calcular os juros todo santo dia? O valor chega em $2,71. Olha que curioso, o crescimento continua acontecendo, claro, mas ele começa a frear de um jeito drástico. O ganho que a gente teve mudando de mensal para diário foi de meros 10 centavos. E aí o Bernoulli pensou: e se a capitalização fosse contínua, instantânea, calculada a cada fração de milissegundo? A resposta que surgiu desse experimento é de explodir a cabeça. O montante não dispara para o infinito, de jeito nenhum. Na verdade, ele bate numa espécie de teto, um limite matemático inflexível. A soma começa a convergir para uma constante super famosa que a gente chama de número de Euler, que é mais ou menos 2,71828 e por aí vai. Isso provou, com uma elegância inquestionável, que a capitalização contínua do dinheiro tem um limite matemático muito preciso. Mesmo que os juros incidam sobre os juros a cada microsegundo invisível, aquele $1 inicial a 100% nunca, em hipótese alguma, vai passar dessa barreira invisível. Esse conceito simplesmente revolucionou as finanças e virou a base de tudo que a gente usa hoje para calcular perdas e ganhos contínuos. Mostra que até a força incontrolável dos juros tem leis rigorosíssimas ditadas pela matemática. Sabendo de tudo isso, de como as fórmulas lidam com o crescimento, a gente vai dar um salto temporal agora, direto para o século XXI, para entrar num assunto fascinante: a revolução do Bitcoin. A gente está vivendo agora numa era muito louca, onde a matemática não serve mais só para calcular as variações do nosso dinheiro. Ela mudou de cargo. Ela passou a criar e garantir a segurança do dinheiro. Nessa era da descentralização digital, coisas como Bitcoin simplesmente abandonaram um modelo histórico que existia há séculos. Tem uma frase que define muito bem isso: o dinheiro descentralizado moderno é protegido por provas matemáticas e não por bancos centrais ou governos. Pensa nisso. Em vez de obrigar todo mundo a depositar confiança num bando de instituições humanas, que a gente sabe que são falhas, o sistema substitui essa confiança por uma prova matemática fria, dura e completamente imutável. É uma redefinição absurda do que dá validade a uma moeda. Hoje, o valor não vem de um decreto, ele vem de um consenso global que está ancorado em regras de matemática pura. Mas para entender de verdade como um sistema que não confia em ninguém consegue ficar de pé, a gente precisa olhar para o verdadeiro cofre digital dessa história, a criptografia das transações. Toda essa rede independente só existe porque ela roda em cima de ferramentas matemáticas de uma complexidade absurda. Para começar, tem as funções hash resistentes a colisões. Falando de um jeito simples, são algoritmos que pegam uma montanha de dados e transformam aquilo numa impressão digital totalmente única. E encontrar dois arquivos diferentes que por acaso gerem a mesma impressão digital é um feito computacionalmente impossível. Na sequência, a gente tem a criptografia de curvas elípticas, mais especificamente um algoritmo chamado ECDSA.
O pulo do gato dessa matemática aqui é que as equações são super fáceis de resolver indo para frente, mas é impossível resolver fazendo o caminho inverso. Isso cria um escudo inepenetrável. Para alguém tentar forjar uma transação sua ou tentar descobrir essa chave privada na base da força bruta, esse computador precisaria ficar rodando por um tempo muito, mas muito superior à idade do próprio universo. E na prática, toda essa criptografia se junta para fazer uma transação real acontecer de um jeito super interessante usando um modelo que se chama UTXO, que em português significa saída de transação não gasta. Sabe, a gente está acostumado com conta de banco normal, onde você transfere um dinheiro e ele só subtrai o saldo, né? No Bitcoin é diferente. A rede não vê saldo, ela vê blocos de valor indivisíveis. Funciona assim, dá uma olhada. Imagina que existe uma entrada de 0,04 bitcoins registrada no seu nome. Aí você decide comprar um smartphone que custa 0,01 bitcoin. A matemática paranoica e rigorosa do sistema não te deixa quebrar aquele pedaço. Ela exige que você gaste a entrada original inteira de uma vez. O que o protocolo faz então? Ele pega o seu valor total, manda 0,01 certinho lá para a loja e instantaneamente a rede gera uma transação nova, criando um troco digital puramente matemático de 0,03 que volta para o seu controle. É um sistema de contabilidade magistral onde cada fração de centavo é blindada pela rede e ninguém consegue trapacear a matemática. É de ficar maravilhado quando a gente para pensar nisso, né? Quando a gente olha pelo retrovisor dessa jornada evolutiva que fizemos hoje. Desde a época que a gente trocava objetos físicos e sacos de sal, passando por gênios que descobriram as barreiras matemáticas dos juros compostos, até aterrissar hoje com os nossos blocos de riqueza sendo guardados a 7 chaves por curvas elípticas, o fato é que o conceito de dinheiro sempre, em todos os momentos, foi impulsionado pela evolução da matemática abstrata. Ela nunca parou de redefinir o que a riqueza realmente é. E isso nos obriga a deixar uma reflexão no ar, uma provocação para a gente levar daqui para frente. Com a tecnologia voando do jeito que está, a força computacional aumentando, quem sabe até a chegada da computação quântica no futuro próximo? Qual vai ser o próximo degrau na evolução matemática do dinheiro? Será que o que nós usamos hoje também vai parecer pré-histórico daqui a alguns anos? Fica aí a reflexão para a gente continuar imaginando, calculando e explorando. Muito obrigado por acompanhar mais essa jornada matemática com a gente.